E vamos dando continuidade ao nosso encontro de hoje. Como vocês sabem, teremos um simpósio com a presença de Danilo e de Naum. E eu convido a Cibele, presidente da casa, a compor a mesa. Eu convido também o Danilo Cruz. Ele é professor, psicólogo, escritor e palestrante, voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão, e também do canal Raciocínios Espíritas e do canal Reflexões Kardecianas. Seja bem-vindo, Danilo. E convido também o Naum Castro, é bacharel em Direito, analista judiciário da Justiça Federal, professor, terapeuta, celebrante de casamento, do Espiritismo, teve sua formaria. Quem quiser casar no Espiritismo já sabe onde procurar. O Espiritismo teve sua formação iniciada no Paulo e Estevão. Pelas mãos amorosas de Ana Brandão e Solange. Solange é empresária. Fundador e presidente do Grupo Espírita Porto da Alegria, Cabula. É palestrante com trabalhos no Brasil e na Europa, apresentando com leveza e profundidade com o concurso da música popular brasileira. Seja bem-vindo, Naum. Todos dois, a gente fala assim, quem é o convidado que vem, não é convidado, são da casa, todos dois, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos, a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente está comemorando os 37 anos da Casa Paulo Estevão. E é com muita emoção que estou aqui falando para vocês dessa caminhada, dessa casa bendita, dessa casa de Deus. Nós estamos comemorando também a 10ª Semana Espírita. A Semana Espírita, ela foi preparada por nossa querida Sueli, preparou o tema baseado em homenagem ao Céu e Inferno, o livro, né, de Kardec. E o tema que nós escolhemos, eu vou ler aqui porque eu não gravei. Eu sei, eu estudei, mas não gravei. Como você está se preparando para a vida futura? Então, a semana inteira tivemos temas sobre como você está se preparando para a vida futura. Olha que eu refleti. No primeiro dia tinha Paulo de Tarso, o nosso querido Paulo de Tarso, e ele fez a seguinte pergunta: você pratica virtudes com desinteresse? Então estou jogando para vocês, para aqueles que não estiveram conosco, para começar a refletir sobre isso. No segundo dia tivemos o passe de João Natividade, o departamento mediúnico Contamuxa preparou o passe para os assistidos do social e para as crianças e para a juventude do DIGE. Foi muito bonito e hoje eu tive um retorno da Muxa. Terezinha é uma das nossas assistidas, ela estava na outra casa de manhã e ela falou assim: Dona Cibele, gostei muito do passe. O pai dos meus filhos faleceu e eu estava tão aflita naquele dia, e eu saí levinha, ela é gordinha, ela saiu levinha. E é muito bom a gente ver como elas aceitam, né, a energia de natividade que é todo amor. Então foi essa festa do aniversário da Semana Espírita com elas no sábado. No domingo tivemos aqui uma pintura mediúnica com Maria da Glória. Ela pôs assim: a minha pintura mediúnica chama Arte e Cura. E ela veio, trouxe os pintores impressionistas, né? Renoir, Van Gogh, teve Monet, teve Manet também, e teve aquele brasileiro, deixa eu ver se... Não. Portinari. Com um quadro lindíssimo, Portinari.
E ela falou assim: a minha pintura, eu trago comigo médicos que curam, porque a arte cura realmente. E a gente percebia esses médicos, ela pintando, pelo menos eu senti muito. O médico, a equipe espiritual médica, trabalhando cada um de nós. Teve um quadro, que Sônia estava do meu lado, vários quadros, ela falou: qual que você compraria? Eu falei: tem um aqui com esse sol, que era de Van Gogh, que ele está me chamando, não sei o que é isso. No fim, acabei comprando, e realmente, nesses dias de chuva, aquele sol me ajudou muito, porque eu sabia que tinha nuvens, mas que o sol estava sempre presente. Então, foi um trabalho muito bonito, de cura e de arte. Depois tivemos Isabel Guimarães, que ela estava respondendo a seguinte pergunta: você combate suas más inclinações? Ó, que termo, né? E aí também foi muito bom, porque ficamos refletindo sobre aquilo que nós trazemos, e se estamos combatendo, nós estamos nos preparando para a vida futura, né? Esse é o tema. Aí tivemos também, no outro dia, o filme de Divaldo, O Mensageiro da Paz. Que maravilha, minha gente. Que história que a gente já conhece, eu já tinha visto, assistido, mas eu saí tocada. Aí perguntei para outra colega, ela falou: eu também sei tocada. Cláudio Miguel virou para mim e falou: nossa, eu fui tão tocada. Então todos nós saímos muito tocados com a história de Divaldo, que por mais que a gente assista 1, 2, 3, 4 vezes, a gente vai sempre ter um item que vai nos chamar a atenção. Porque foi uma alma que foi mensageiro da paz. E como é que estamos trabalhando a paz? Isso aí para vocês refletirem. É o que eu estou fazendo, viu, minha gente? Depois, no outro dia, que foi ontem, né, no 6º dia, Lucas Ferreira. Que ótimo. É prata da casa, pelo amor de Deus, realmente tesouro. A pergunta dele era: você tem Jesus como seu guia e modelo? E ontem nós refletimos muito sobre esse tema. E hoje nós trazemos um outro tema para Naon e para Davi. Como trazer os jovens para a casa espírita? É o que mais nós queremos. Que são eles que vão gerar o nosso amanhã. Vão nos substituir nas tarefas da casa. Então, logo mais eu passo, eu já estou terminando, né? Daqui a pouco eu já passo para você. Essas perguntas são para a gente responder não como questionar, mas responder com a nossa consciência. Como é que nós estamos andando, o que é que nós estamos fazendo com essa caminhada, essa jornada espírita. O Espiritismo, ele nos faz melhores a cada dia. Vamos aproveitar todos os nossos momentos para nos melhorarmos. E agora eu queria, antes de fazer o agradecimento que eu queria fazer, eu quero fazer uma chamada que vamos ter no Congresso Espírita no dia 30, 31, 1 e 2, no Hotel Fiesta. Compre os seus ingressos, participe, porque é um momento de aprendizado. A Federação Espírita da Bahia, que está formando, está organizando, vai trazendo muitos convidados de fora, e o nosso movimento espírita precisa cooperar, né? Porque somos aqui da Bahia, de Salvador, somos vários centros, que possamos estar ali junto com eles, nesse congresso. Nós vamos passar a palavra para os dois e no final nós vamos cantar parabéns para o Sérgio, tá bom? Minhas amigas, meus amigos, muito boa tarde e noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque elas são incessantes. Para mim é uma grande alegria estar aqui nesta casa, na data de hoje, comemorando os 37 anos da casa, que é uma casa que me abre
a vida. Eu digo para vocês que eu entrei nessa casa no dia 8 de julho, 8/7 de 1995. Em 1995 eu entrei nessa casa. 6 meses depois me tornei voluntário da casa, trabalhando inicialmente no social, sábado de manhã, cortando legume. E de lá permaneci. É a minha casa, eu sempre falo que essa é a minha casa máter, é a casa que abre para mim a causa espírita. É a casa que abre para mim meus olhos, para enxergar a realidade espiritual. Eu sou muito grato a esta casa. Falo sempre que eu não sei o que seria de mim se eu não fosse espírita. Que sendo espírita, eu já sou aquilo que o meu amigo Naum Castro fala, um sarapatel de coruja. Imagine se eu não fosse espírita. Então, sendo espírita, eu tenho tantas imperfeições, tantas dificuldades. Imagine se eu não fosse. Então, eu agradeço muito a esta casa por ter alargado meus horizontes, influenciado minha vida em todos os aspectos. Todos. Meus melhores amigos são daqui. São amigos que eu levo para a vida toda. Minhas maiores perspectivas são daqui. Tudo eu devo a essa casa. A minha profissão tem a ver com a palestra que André Luiz Peixinho fez. Aí eu decidi tomar o caminho da psicologia por conta disso. Depois ele se tornou até meu supervisor clínico. Olha só. Então, tenho muita gratidão a esta casa e fico muito feliz em estar aqui hoje para falar dessa alegria que é ter os olhos abertos. O Paulo Estevão, para mim, é esse abrir dos olhos, é essa nova perspectiva, esse novo horizonte. E hoje a gente tem a possibilidade de refletir um pouco a respeito da juventude. Hoje a gente tem a chance de conversarmos um pouco a respeito do que é esse jovem, do que é essa jovem que precisa trazer a sua força, a sua mente, a sua energia para retroalimentar todas essas potencialidades que a casa nos traz. A gente sabe que questões com relação às dificuldades nos embates entre as gerações, isso é muito antigo. Isso é muito antigo, a gente tem isso. Eu me lembro quando eu entrei aqui na casa e o convite que eu tive foi curioso, né? A mãe de meu melhor amigo me chamando, insistindo, porque ela queria que eu convencesse o filho dela a vir. Porque se eu viesse, ele viria também, óbvio. Aí ela insistia, vai, muito legal, vocês vão falar sobre o espiritismo, se eu olhar para a cara dele, olhar para a cara dela, assim, eu vou lá fazer o quê, pelo amor de Deus? Vou não, que nada. E aí ela usou o argumento mor. Vai ser legal, lá tem um monte de gatinha. Aí, pronto, foi o argumento que a gente precisava. A gente veio e realmente tinha um monte de gatinha. E Danilo, que machadianamente desprovido de belas feições, resolveu compensar isso estudando. E nessa de estudar, a doutrina espírita começou a fazer sentido. Porque uma vez a doutrina começa a fazer sentido, nunca mais a gente erra em paz. Não. Citando Cláudia, bateu, doeu, leve para casa que é seu. Essa frase é dela, viu? Essa frase é dela. Pois bem, a gente às vezes vai vendo aquela circunstância, aprendendo, e nessa começou a vir textos interessantes, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me lembro bem, quando eu abri aquele item, o orgulho e a humildade. Aí todas as reuniões da juventude que eu vinha aos sábados, eu tinha sempre uma oportunidade de falar, de mostrar
etc e tal. Só que naquele dia foi diferente. Eu comecei a ficar mais calado. Ele está calado hoje, por quê? Não, nada não, estou aprendendo. Ou seja, a gente começa a ter a chance de refletir, abrir os olhos. Isso me faz lembrar uma fala de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, quando Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo. Se o seu olho for bom, todo seu corpo será luz. E ele ainda completa: se seu olho for mau, quão grande será a sua sombra. Então, para mim, Paulo e Estevão representam essa abertura para a luz, para enxergar com uma outra perspectiva, uma outra visão. Mas como eu falava do choque de gerações, eu trago aqui 4 frases para a nossa reflexão. E é interessante porque não é uma coisa tão recente. A frase primeira diz assim: nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem a seus pais e são simplesmente maus. Nossa, né? Exato. Mas é tão atual essa fala, a gente ouve com tanta frequência, com tanta constância. Vamos à segunda frase. A segunda frase diz assim: não tem, a idade vem chegando, a gente percebe o quê? Que o braço fica curto. A gente tem que fazer assim, o braço curto. Pois é, não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã. Porque essa juventude é insuportável, desenfreada e simplesmente horrível. A terceira frase diz assim: nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais seus pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. E a última frase, mas não menos importante, fala: essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. Nossa! A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Pois bem, pasmem, porque essa frase, essa quarta frase, foi retirada de um estudo arqueológico que encontrou um vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia, atual Bagdá. É um vaso de 4.000 anos de existência. Nossa, quer dizer então que já tinha isso naquela época. É. A frase terceira que eu falei, que o fim do mundo não pode estar longe, é de um sacerdote do ano 2000 a.C. do Egito. Enquanto que a segunda frase, que fala que a juventude é insuportável, desenfreada e horrível, é de Hesíodo, lá do ano 720 a.C. E a primeira frase, curiosa, né, que diz assim, que os jovens não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem a seus pais, são simplesmente maus, é um momento em que a gente vai ver que quem falou isso foi ninguém menos do que Sócrates, lá por volta de 399 a.C. Parece uma coisa tão atual, mas a gente, de certo modo, está reeditando arquetipicamente os conflitos das gerações. Estamos revivendo coisas que já vêm ao longo do lastro psíquico da humanidade. Nós permanecemos repetindo esses padrões, inclusive nos esquecendo que nós já fomos jovens, nos esquecendo que nós seremos velhos, se não já o fomos, e também nos esquecendo que nós reencarnaremos e viveremos novamente. Então, isso nos faz perceber que algumas perspectivas são bem pessimistas. E mais recentemente, a gente tem outras frases que também nos trazem reflexões. Eu trago aqui uma frase de George Bernard Shaw, que diz: a juventude é uma coisa maravilhosa, que pena desperdiçá-la com os jovens.
Tem uma outra que diz assim, é ninguém menos do que Nelson Rodrigues, o nosso maior pessimista, na minha opinião. Ele diz: o jovem tem todos os defeitos do adulto. E mais um, o da inexperiência. E aí a gente vai lá em Esopo, que foi um escravo intelectual lá na Grécia, que inclusive escreveu vários contos interessantíssimos, as fábulas de Esopo. Ele diz assim: não se podem censurar os jovens preguiçosos quando a responsável por eles serem assim é a educação dos seus pais. Opa, já dá uma sacudida, começa a responsabilizar a gente um pouquinho. Que aliás é o que a doutrina espírita nos faz, né? Nos responsabiliza. Nos traz o foco para olhar para dentro. Já não cabe mais dizer: a vida é tão difícil para mim, meu pai foi muito omisso, negligente, minha mãe me dava tudo o que eu queria, era submissa, muito cola fina nas pernas. Já não dá mais para a gente ficar culpando o outro. Então a gente começa a se olhar e se perguntar: e eu com isso? Como é que eu lido com isso? Aí a gente vai lá em Picasso, Pablo Picasso, que diz assim: leva muito tempo tornando-nos jovens. Opa, olha que visão interessante. A gente então tem a chance de, apesar da idade, mantermos uma perspectiva jovial. Sim. Não à toa que eu olho aqui agora e vejo grande parte das pessoas aqui presentes eu conheço, grande parte eu reconheço, grande parte eu tive a chance de conhecer proximamente, inclusive nos grupos de estudo da casa. E quão jovens são essas pessoas que eu vejo aqui. Apesar de que a idade começa a pesar um pouquinho, né? Mas a gente consegue manter alguma jovialidade. Aí a gente vai lá em Cícero, o filósofo estoico romano, que diz assim: assim como gosto do jovem que tem dentro de si algo de velho, gosto também do velho que tem dentro de si algo de jovem. Quem segue essa norma poderá ser velho no corpo, mas a alma não o será jamais. Olha que interessante, que perspectiva curiosa. Então eu posso amplificar o olhar, enxergar de uma outra maneira e com isso me dispor a ser jovem, apesar do peso dos invernos da existência. Aí a gente vai lá em Martinho Lutero, que diz assim: os que amam profundamente jamais envelhecem. Podem morrer de velhice, mas morrem jovens. Olha que visão linda. Olha que convite, na verdade, que Martinho Lutero nos traz. Para que a gente consiga manter uma alma jovial através do muito amar. Como foi bem colocado aqui com Sibeli. Os discípulos de Jesus são reconhecidos por muito se amarem. Então aí está a fonte da juventude. E aí, por isso, depois de tantas frases, tantos olhares inquietantes, tantos olhares curiosos, eu vou a uma perspectiva artística, porque a arte muda o olhar. Eu gosto sempre de lembrar que a arte nos potencializa, nos empurra para frente. Aliás, meu amigo Naum vai mostrar isso aqui belamente. Mas eu prefiro aquele olhar mais otimista diante da juventude. E aí eu trago Gonzaguinha, que diz: eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Ele diz que põe fé, é na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta é com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não está na saudade e constrói a manhã desejada. Olha que convite importante para que a gente se pergunte: como é que a gente tem se posicionado diante da vida? Como é que a gente tem encarado a existência?
Será que a gente tem olhado para o viver com a necessária abertura para percebermos que somos sempre aprendizes, onde quer que estejamos? Ou a gente fica acreditando piamente que ainda está no estágio de sapiência, de superioridade? A gente acha ainda isso? A gente ainda acredita? Que eu já ouvi isso, já tive a infelicidade de ouvir isso dentro dessa casa. Eu não vou fazer parte de grupo de estudo, não. Grupo de estudo, eu já sei tudo de espiritismo. Nossa Senhora, eu já sei tudo de espiritismo. É o atestado, assinado e carimbado, protocolado, de que a pessoa precisa fazer parte de grupo de estudo. Porque a gente sempre tem algo a aprender. E talvez seja essa a base para que a gente tenha um olhar mais jovem diante do nosso existir. Então, como é que a gente vai ter a possibilidade de convidar jovens a uma casa em que as pessoas se comportam de maneira selecta? Velhos, não dá. Eu lembro quando eu trabalhei aqui na casa, trabalhei do ano de 1996, trabalhando na juventude. Comecei na juventude em 96, sendo evangelizador. Inclusive Camilinha ali foi me evangelizando, né, Camilinha? Olha, podem me chamar de velho, eu não me incomodo não, gente. A idade vai passando, mas eu sinto que cada vez mais eu estou jovem. E aí o que? Rafinha, hein, Rafa? Rafinha ali, na verdade, foi meu evangelizador. Ali foi aquele dia que eu cheguei, ele já estava há muito tempo, né? Pois bem, Dani ali atrás também, Dani foi me evangelizando também, foi minha colega também, né, Dani? Então, a gente tem, com certeza, uma abertura para perceber que a gente aprende muito. E quando eu trabalhei aqui na casa, eu fui coordenador da juventude, e aí eu ouvia pais vindo me perguntar: como é que eu faço para trazer meu filho para cá? Como é que eu... não, venha, traga ele para a gente conversar. E numa conversinha rápida com o menino ou a menina, a gente entendia a lógica. Aí eu aproveitava as palestras para poder dar o recado. Porque o menino e a menina tinham a seguinte perspectiva: eu vou fazer o que lá? Se não faz dela uma pessoa melhor, vai me ajudar em quê? E receba essa na caixa do catarro. Porque bota para pensar. Porque às vezes a gente tem isso de querer que o outro... vamos fazer proselitismo, vamos convidar. O povo vive falando que doutrina espírita não se faz proselitismo. Eu digo que não, isso não é verdade não. Faz sim. A gente faz, porque é uma coisa tão boa, tão gostosa. Saber de espiritismo é uma coisa tão prazerosa, tão maravilhosa, que a gente quer que outras pessoas também vivenciem isso. Natural que aconteça. A gente quer que o familiar também tenha esse tipo de benefício. Eu não vejo nenhum problema nisso. A questão é que a gente precisa fazer a propaganda, se necessário, com a boca. Se necessário, falando. De preferência através do nosso ato. De preferência através do nosso exemplo pessoal. E é aí que está o ponto. Opa, tá melhorzinho mesmo, aquele ali, aquela carnicinha tá bem, hein? Tá ficando melhor, então vou lá ver o que é isso aí. O que é que traz, o que é que mexe. E a gente assim consegue verdadeiramente tocar a partir do nosso fazer, da nossa vivência, porque só faz sentido se for sentido. Não faz absolutamente sentido algum se a gente fica com teorias da boca para fora. É preciso vivenciar. É preciso se transformar. É preciso se abrir para o aprendizado e tocar a partir do exemplo. É nessa caminhada que a gente vai amadurecendo, que a gente vai crescendo e se robustecendo. Quando a gente fala em juventude, a gente está falando da noção de tempo. E a noção de tempo para o espírito é diferente. Questão de número 240. A duração não é percebida pelos espíritos da mesma forma. Então por isso é que a gente vai ver que existem espíritos, crianças pequenininhas com almas de velho.
Eu tenho um lá na minha casa, ele tem 3 anos de idade. É um senhor. Tem 3 anos de idade. Enquanto que também acontece o contrário. No meu grupo de estudo aqui dos sábados, pela manhã, o grupo de estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, tem algumas que já estão mais perto de lá do que de cá, mas que com certeza são muito mais jovens do que eu. Sem dúvida alguma. E eu fico muito feliz porque eu aprendo muito com essa jovialidade. Então a noção de tempo é diferente para o espírito. Os espíritos respondem a Kardec dizendo justamente que a duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós são tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Comentário de Kardec. Olha aí que fala interessante. Nós sabemos que a juventude, geralmente a gente localiza ela no período da adolescência, que para a Organização Mundial de Saúde atualmente vai dos 10 aos 24 anos. 24. Aumentou, não é 20, não é 21, não, é 24. Aos 24. Por quê? Porque a expectativa de vida aumenta, então as fases da vida também aumentam um pouco. E aí o que é que acontece? Nessa perspectiva, a gente tende a achar que é um fenômeno natural, na verdade é um fenômeno socialmente construído. Essa adolescência não é uma coisa posta. Por exemplo, na Idade Média, a adolescência era representada por uma festa, que a gente ainda tem algum resquício hoje em dia. É a festa das debutantes. Aquele era um momento em que os nobres apresentavam suas filhas, dizendo, ela está pronta para casar. A gente ainda tem um pouco disso quando a gente não tem dinheiro suficiente para mandar a filha para Disney. Aí a gente ainda tem aquela coisa de tentar fazer uma festinha, uma coisa do tipo. Pois bem, o que é que acontece? Aquilo ali é um resquício do momento de passagem, do rito de passagem. Então a gente extinguiu os ritos de passagem. Na tribo dos índios Camaiorás, no Alto Xingu, tem um rito de passagem para deixar de ser criança e virar adulto. O menino precisa enfiar a mão em um cesto com formigas tocandiras e não pode reclamar. Tem que ficar em silêncio, respirando fundo e sentindo as picadas venenosas. E ali ele tira a mão. Se ele não morrer com só choque anafilático por conta da reação alérgica, ele vira homem e está pronto para casar-se. Então, com isso a gente percebe que é um rito de passagem. Nas Ilhas Samoa, os samoanos se jogam de plataformas com os pés amarrados, dando origem a um esporte que a gente chama hoje de bungee jumping. Pois bem, eles se jogavam de lá de cima. Eles próprios faziam a corda, eles próprios faziam as armações para poder subir naquela plataforma. Então, com isso, eles tinham a chance de mostrarem que eles eram corajosos e que se tornaram prontos ao casamento. É um rito de passagem. Na nossa cultura, a gente já largou o rito de passagem. Agora, o rito de passagem demora anos, em que a pessoa não é tão criança para fazer certas coisas e tão pouco muito adulta para fazer certas outras coisas. E aí, com isso, ele fica meio que num limbo, sem saber para onde vai, construindo a sua identidade. Ali ele está, como diz Eric Erickson, trabalhando para conhecer-se, explorando seus potenciais e construindo a própria identidade. Ele ainda não sabe exatamente quem ele é, mas como diz a música, eu só sei do que eu não gosto. Ele não sabe o que é, mas ele sabe o que ele não é, o que ele não gosta. E aí com isso vai tentando colocar-se, tentando se expressar, tentando ser aquilo que ele julga que deve ser. E nessa caminhada, referências são cruciais. Referências afetivas com relações que eles possam confiar. Relações com pessoas que eles possam se sentir acolhidos como são. Apesar de todas as suas inquietações, todos os seus medos, todas as suas construções,
que naquele momento eles estão se construindo. E aí nós sabemos que ele é um espírito. Ele está apenas se adaptando àquela encarnação. Nós sabemos disso. É uma fase de transição. Do mesmo modo que está lá na questão de número 183, que a infância é um período de transição necessário em todos os mundos em que espíritos encarnam. Então temos a infância em todos os mundos, em todos os lugares. É uma transição necessária. E aí na questão 189, a gente sabe que para o espírito, como para o homem, também é necessário uma infância. Então a gente imagina que também o espírito passa por um período infantil, um período ainda de aprendizado. Então, do mesmo modo, a gente infere que deve passar por um adolescer, por um período de aprendizado, de construção da identidade, de tomada de consciência. Aí, com isso, a gente, continuando a falar sobre Kardec, vai na questão de número 197, que é maravilhosa, eu acho fantástica, que traz o quê? Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em eternidade? Aí os espíritos dizem, às vezes é até muito mais. E aí com isso a gente vai se lembrar do que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim é um dos conceitos mais incríveis de Kardec. É Kardec que cria esse conceito. Maturidade do senso moral. É um conceito fantástico de Kardec, que inclusive é desenvolvido depois dentro da psicologia por Jean Piaget. Mas é Kardec quem introduz esse tema. E aí a gente vai entender que algumas pessoas, apesar da pouca idade, por vezes parecem trazer uma bagagem incrível, influenciando ali o seu entorno. Porque quanto mais evoluído é o espírito, menos o meio influencia nele e mais ele influencia o meio. Olha que importante para a gente refletir, né? O impacto que o meio causa em nós e o impacto que nós causamos ao meio. Então, a doutrina espírita nessa faixa etária vai servir de lastro, de roteiro, de fanal, ou seja, um farol, a conduzir essa construção, a ajudar esse ser espiritual a tomar consciência de si mesmo, a perceber-se como tal. Perceber-se como tal, é isso que faz toda a diferença. Lá na questão 379, ele retoma essa fala dizendo que por vezes o espírito é mais evoluído, apesar da pouca idade, do que o espírito de uma pessoa que está encarnada em um corpo adulto. Na questão 385, tive a chance, né, Léo? Léo está lá atrás, colega da GEAC, da época da GEAC, e hoje ele também participa do Deus, Luz e Verdade aos domingos. Minha filha faz a evangelização lá, né, porque é pertinho de casa, e aí ele também, né, está por lá, e a gente conversou sobre isso na semana passada, a questão 385. Por que no fim da adolescência a gente vê uma mudança na personalidade? Por que a gente percebe isso? Eu mesmo, meu Deus do céu, sai de baixo. Era o adolescente rebelde. Rebelde. Por que a gente vê esse tipo de coisa acontecer? É o espírito dando as caras, mostrando a que veio, mostrando as suas tendências, trazendo à baila aquilo que traz como possibilidade de expressão. Até então, o esquecimento providencial durante a infância fazia com que ele estivesse ali podendo ser influenciado pelos pais. Mas agora, neste momento, eles vão ter então a chance de começar a mostrar as asinhas. Como diz meu amigo Naon, engrossar o cangote, empinar o narizinho e dizer quem é que eu sou e o que é que eu faço, e você não manda em mim. Enquanto estiver no meu teto, comendo do meu pirão, olha aí, olha aí, hein? Então a gente vê esse tipo de coisa acontecer e se repete, se repete, se repete. Não é à toa, tem uma função espiritual. Então, estar próximo
estreitar laços, criar vínculos, poder acolher junto ao coração neste momento é o que de melhor a gente tem a fazer. Trazendo a possibilidade de que o jovem venha à casa. Trazendo a possibilidade de que o jovem também se beneficie dessa fonte de luz que é para nossas vidas. Então, no momento em que a gente abre esse horizonte para que ele tenha a chance de galgar esse espaço, a casa também precisa estar aberta para isso. Porque uma das queixas que a gente tinha lá na minha época de juventude era o quê? Ah, não quero participar não. Eles só querem que a gente venha para varrer o chão e arrumar cadeira. Os jovens só serviam para isso. E era assim mesmo. E a gente ficava reclamando que não era assim. A gente queria participar, a gente queria fazer parte da composição da coisa, para sugerir coisas. A gente queria ter essa abertura. Então a gente precisa abrir os olhos para isso. Abrir os olhos para que a gente consiga ajudar esses jovens a perceber o seu papel. Também é digno varrer a casa. Também é digno arrumar as cadeiras. Também é necessário que se faça isso. Mas também é necessário que a gente explore os potenciais que estão ali, que precisam se revelar. Já estou ganhando no fim da minha fala, né, velho? Você já vai falar daqui a pouquinho. Vai falar, não, vai cantar. Esse macho aí é um cantor. Então, eu gosto de lembrar sempre as falas de Paulo de Tarso, especificamente a Tito e a Timóteo, 2 jovens. A Timóteo, lá na segunda carta dele, no capítulo 2, versículo 22, Paulo fala assim: foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. O convite de Paulo é analisado por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele vai trazer justamente a necessidade de observar durante a mocidade os paraquês. Nós estamos aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Aliás, essa pergunta é um lugar comum. A gente precisa volta e meia se perguntar. Volta e meia a gente precisa parar, respirar fundo e se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é realmente a minha função no planeta Terra? Qual é a minha função sentado aqui agora nessa cadeira ou assistindo o vídeo a posteriori? O que é que eu estou fazendo aqui? Estou prestando atenção na boinazinha de Chico Xavier que esse rapaz aí na frente está usando para perguntar a ele depois onde foi que ele comprou? Estou pensando que Beltraninha devia estar ouvindo isso que ele está falando? Ou está pensando que tem que correr para chegar em casa para ver a nova novela? Ou o que quer que seja, o que a gente está fazendo aqui? Como eu tenho usado o meu tempo? Porque o jovem espírita precisa, tanto quanto o espírita em geral, estar ciente do uso que faz do tempo que tem, da forma como tem encarado os fatos da vida, os dados da existência. Precisamos robustecer. No livro O Consolador, um livro que eu sempre recomendo às pessoas, porque é um livro de Emmanuel, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, a moda do Livro dos Espíritos, são perguntas e respostas, que a equipe de lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga e Pedro Leopoldo faziam perguntas, a equipe fazia perguntas para que Emmanuel respondesse. E o que é que acontece? Ele faz a pergunta seguinte, a questão de número 223. Há um tempo determinado na vida do ser humano terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidade de êxito ao trabalho de iluminação? A resposta é longa, mas eu vou trazer apenas um pequeno recorte. Ele diz assim: a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Aí ele diz assim: a velhice não tem o direito de alegar cansaço
E os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos. Olha que convite. É certo que as aquisições de um velho em matéria de conhecimentos novos não podem ser tão fáceis como as de um jovem em função da instrumentalidade sadia. Mas é importante que a gente perceba que se a velhice é à noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma nova vida. Então, com isso, a gente vai ampliando o horizonte para perceber que o momento de fazer a diferença, de fazer diferente, de despir-se do homem velho para nascer um novo homem, como diz Paulo, o momento é agora. É este momento. Despir-se do ego. Despir-se do ego. Quanto mais ego, mais sofrimento. Quanto mais ego, mais a gente sofre. Quanto mais a gente se eleva, maior a queda. Então baixa a bola, coisinho. Baixa a bola, não sei quemzinha. Tem que diminuir essa bolinha para que você consiga verdadeiramente vivenciar a humildade exemplificada por Jesus. O verbo ofender é um verbo reflexivo. Ninguém te ofende. É você que se ofende com o que o outro fez ou disse. Então é preciso que você aprenda a desenvolver a humildade para sofrer menos. Isso tem que ser feito agora. Quanto mais você se desapega daquilo que você acredita, da sua suposta importância, menos você vai sofrer. Então é absolutamente imprescindível que a gente observe que este é o momento de vivenciarmos a tal juventude que o amor nos traz. No livro Opinião Espírita, no livro Luz do Caminho, o capítulo Opinião de Emmanuel, ele diz: orientar a infância e a mocidade em Cristo é iluminar o presente e preparar o futuro do mundo. Não se ergue uma casa sem alicerces. A obra do Espiritismo evangélico, junto da mente juvenil, é setor fundamental nas realizações doutrinárias, reclamando o concurso indispensável de cooperadores fiéis. E aí lá na frente ele vai explicar que cabe à doutrina espírita a tarefa de demonstrar ao jovem o trabalho necessário a ser empreendido. É absolutamente imprescindível que a gente perceba como a vida nos torna mais joviais à medida em que a gente se torna médium do amor do Cristo. Que a gente possa ser médium do amor de Jesus. Sim, um médium, como foi João Evangelista, grande médium, um adolescente, que junto a Jesus, inclusive o próprio João diz que ele era aquele a quem Jesus mais amou, que confiou a própria mãe a ele, porque o destino das viúvas à época de Jesus era terrível. Ele então, na cruz, diz: mãe, eis teu filho. João, eis a tua mãe. É João, aquele adolescente que vem com a vida profundamente significativa, nos dá o exemplo do jovem que compreendeu. É o jovem de Assis, Francesco Bernardoni. Olha que importante ele nos trazer uma grande mobilização para percebermos que é necessário viver uma vida significativa. E são os jovens que vêm com o seu papel crucial, junto a Allan Kardec, se virem de médiuns, para que tenhamos essa doutrina libertadora de consciências. Precisamos trazer esses jovens para os nossos corações, para que eles, se sentindo amados, também venham trazer sua contribuição em multiplicar o amor, em serem também médiuns do amor do Pai em nossas vidas. Que assim seja.
como trazer. Trazer quem? Os jovens. Mas quem é que vai trazer? Ok. Nós temos que lançar o olhar em duas direções para obter essa resposta com muita segurança. No primeiro momento, nós podemos pensar nos pais. Segundo momento, pensar na casa espírita, oferecendo estratégias para fazer esta captação de forma eficaz, para que essas pessoas se sintam atraídas a virem efetivamente para cá. Porque quando eu lancei o meu olhar sobre aqueles que se encontram nesta assembleia hoje, e em especial no dia a dia, quando faço palestras na casa, eu vejo em regra num percentual extremamente elevado de idosos. Que daqui a um tempo, e você pode se sentir muito à vontade para dizer lá ele, voltarão para o mundo espiritual para planejarem uma futura reencarnação em que serão trazidos. E se o que nós estamos discutindo na tarde e noite de hoje for algo sedutor, for algo que faça sentido, for algo que seja verdadeiramente atraente, nós que já nos encantamos por esta doutrina, seremos quase que teleguiados. Algo dentro de nós estará: compre batom, compre batom, compre batom. No que diz respeito à proposta espírita, e mesmo que ninguém nos pegue pelas mãos, basta a gente ouvir a primeira sílaba, car, a gente já está respondendo deck, e estaremos nos jogando nessa direção. Família é uma poderosa semeadura anterior. E o menino Danilo, ele passeou muito bem sobre este enfoque. O jovem só se sente motivado realmente a vir quando a família demonstrar que cristianismo e espiritismo estão fazendo algum efeito para a vida. Porque se os pais quiserem consertar os filhos, lá na pegada do que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Os jovens, até mesmo como retaliação, eles dirão: eu vou para qualquer lugar no universo, menos para esse lugar onde ele ou ela quer que eu vá. Porque primeiro ele deve se consertar, para depois eu acreditar que isto verdadeiramente tem poder de transformar as criaturas. Porque senão vai ser só fazer a vontade dele ou dela, sem que abra-se uma perspectiva realmente de uma doutrina transformadora na vida das pessoas. Então essa palestra, que no princípio, quando me deram o tema palestra de aniversário, como trazer o jovem para a casa espírita, eu disse: isso não é palestra de aniversário. Aí pensei na sequência, porque o mentor veio e soprou, é porque o bicho está pegando lá, no que diz respeito a cada menino, não está vendo. Então deram um ninja e botaram essa palestra no meio das palestras de comemoração do aniversário, para ver se rola uma luz
para... A gente tem mediunidade para captar esses negócios, né? Mas vejo agora que essa palestra é sim para todos nós. Ou como pais, ou como avós, ou como alguém que pode, diante de um apelo de um pai ou uma mãe, almas aflitas, verdadeiramente preocupadas em oferecerem um norte mais seguro para os seus filhos. E o Espiritismo possa ser um desses caminhos, um destes faróis. E se tivermos refletido sobre este assunto, como estamos fazendo neste momento, talvez nós tenhamos alguma coisa de atraente que vai servir para que estas pessoas possam tomar atitudes mais sábias, mais prudentes, que ajudem no desenvolvimento deste propósito de oferecer aos jovens caminhos desta doutrina poderosa. Ninguém atrai galinha dizendo show. Concordam? Porque se a galinha vier e você disser show, a galinha vier de vir, ela vai. A gente atrai galinha e fala, entendem? E digamos que o jovem seja a galinha. Até que ponto nós estamos dizendo realmente para os jovens, nós, casa espírita, e nós, pais, show ou com? E isso é extremamente importante, porque existem graduações voltadas para publicizar, para atrair, para chamar a atenção de forma positiva, ao ponto da pessoa se sentir arrebatadoramente atraída para algo ou para alguém. E até que ponto o que nós estamos oferecendo como casa espírita na direção do jovem não tem nada a ver com o jovem? A gente está falando a linguagem das galinhas? Ou estamos aqui falando mu, mu? Só que o bicho é galinha, o menino é galinha. E não entende linguagem de boi nem de vaca. Brincadeiras à parte, eu estou falando exatamente que nós precisamos estudar. Qual é o bicho? Para saber efetivamente o que oferecer. Porque quando falamos em educação, se eu ofereço aquilo que eu quero, eu não atendo. Se eu ofereço o que o outro quer, eu não atendo. Eu tenho que oferecer aquilo de que ele precisa. E para isso, eu preciso estudar quais são as matrizes que caracterizam, quais são as necessidades que se estabelecem para esse espírito, de forma que eu possa apresentar como em uma armadilha ou em uma ratoeira. Este camundonguinho gosta de quê? Ele gosta de cheese, de queijo. Então eu vou botar lá o queijo. Se eu botar uma abóbora, o camundonguinho vai lá, faz cara de nojo para a abóbora e se manda. E qual a linguagem das galinhas? O que em todos os tempos caracterizou o jovem? Bora? O quê? Está dizendo sair para quê? Falar, passear o quê? Bora lembrar do tempo, velho, tudo. Bora lembrar do tempo.
gente gosta de alegria. A gente gosta de dar risada. Observe um grupo de jovens reunidos. É dobrar de gargalhada, é brincadeira, é maluquice que faz, mas aquilo que envolva. Nós vimos uma apresentação fantástica do coro. Mas até que ponto, quando a luz vai atrair os meninos? Não vai. Já já nós vamos falar mais sobre isso. Bora aqui. As programações doutrinárias e os temas que nem idoso está se sentindo atraído em assistir. Mas ele bota numa programação assim, o perispírito e as suas propriedades. Da programação doutrinária. Estou falando um grupo de estudo em que se está estudando sobre o passe, os corpos espirituais, os centros de força. Não, está botando temas nada atraentes na programação. E temas, principalmente, que não fazem parte do universo dos jovens. Aquilo que eles buscam, aquilo que faz parte do algoritmo deles, que se você pegar o celular deles, toda hora vai estar aparecendo aquele assunto, porque é o que ele mais busca, e a gente escolhe ao nosso gosto. E aí vemos em programações de uma casa espírita, de janeiro a janeiro só tomo água de coco. Não tem nada que atrai ao jovem, e às vezes nem mesmo adultos. Então nós precisamos, quando o departamento doutrinário, e nós já estamos para inaugurar um novo ano, o que é que eu vou colocar na programação? E não é apenas, gente, o contexto, o assunto. É a forma como eu coloco este tema para vir atraente. Eu fiz uma palestra numa casa espírita, me pediram um tema e eu sugeri. O tema é: quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Bombou de gente. O povo queria saber quem era ela na fila do pão, principalmente quem era o outro, o infeliz do outro na fila do pão. Uns poucos minutos antes de eu iniciar para subir à tribuna para poder falar, o dirigente da casa que havia me convidado me abordou e disse: não, fiquei sabendo de uma coisa e não acreditei. Me disseram que o seu tema é quem sou eu na fila do pão. Eu disse: é esse mesmo. Não é engano, não. É este. Mas quem foi que deixou passar na programação doutrinária um tema como este? Eu disse: esse tema lhe sugere o quê? Sobre o que é que você acha que eu vou falar sobre esse tema? Eu vou falar sobre vaidade. Vou falar sobre orgulho. Eu vou concluir com a ideia da necessária humildade de quem se acha que é muito mais do que seja. Eu vou trazer a parábola dos primeiros e dos últimos lugares daquela pessoa que queria ficar ali na frente e diz assim: ó, dê uma licencinha aí, vá lá para o fundo, porque esse é o lugar que nós guardamos para o nosso desembargador querido. E a pessoa procurando um lugar, não tem, só tem lá no último, onde ela poderia ter ido para lá e depois assim: oi, Danilo,
Não, Danilo, senta aqui. Entendem? As pessoas foram atraídas pelo tema que, desde a escolha da roupagem com que ele será apresentado, ele poderá atrair ou não. É a mesma coisa de botar assim, o orgulho ou o egoísmo. Vai atrair da mesma forma? Não. E nós precisamos nos conscientizar disto. E fazer as mudanças necessárias. É preciso um autoconhecimento muito grande. Às vezes uma surra de cinto também. Se você não abraçar a sombra, minha filha, você não dá luz, então. Bora lá. Temas tabu. Nós somos ainda os velhos religiosos hipócritas do passado. Os padres, as freiras, os cardeais, as madres superioras daquela do convento, que tratavam coisas como o sexo como pecado. E hoje, no mundo em que a mocidade está no cio, a mocidade de todas as idades, respirando sexo, como espíritos, uma vez que a sede da sexualidade está na mente humana. Mesmo desencarnado, continuamos seres sexuais. E as casas espíritas não têm na sua programação, de janeiro a dezembro, às vezes, um único tema que fala. Jovens em conflito no que diz respeito à sua sexualidade. E nós não estamos falando destes temas. E eles conversam, e eles querem, e eles esperam orientação sobre o olhar espírita. E esta doutrina tem, e tem muito a nos dizer, para nos orientar de forma segura no que diz respeito à dimensão sexual que habita cada um de nós. E nós não podemos ser negligentes com eles. E estamos sendo. Um dos temas de que eu mais falo, viajando pelo país afora, estarei indo esta madrugada para o Rio de Janeiro, para fazer 5 palestras lá. A maioria delas sobre sexualidade. Por quê? Porque não tem expositor para falar sobre isso. Eles têm se escondido. Muitas vezes não aceitam esses temas. E digo, graças a Deus, alguns não aceitam. Porque fariam verdadeiros desfavores, subindo a doutrina espírita, para destilar ali preconceito, azedume e ignorância a respeito desses temas. Então nós precisamos, quando paramos para fazer uma programação, gente, o que é que nós precisamos falar de temas atuais? Para abrir um espaço para que o jovem queira realmente vir. E mais, nas próprias aulas da evangelização juvenil, esses temas estarem na ordem do dia. Do que todo mundo gosta e o jovem mais ainda? Alegria, alegria, a música e seu poder de abraço. Estávamos há pouco aqui pedindo, ao invés de dizer toca Raul, a gente diz toca quanta luz. Só que eu, sentado no lugar de Danilo,
tendo minha irmã Aura Celeste, que hoje é dirigente também de um centro espírita na cidade de Ilhéus, no distrito de Olivença, Grupo Espírita de Olivença, e que fazíamos parte da coordenação da mesa das palestras de quarta-feira, junto com Dira Paz, seu Aurélio. Eu ousei cantar aquela música demoníaca. Sabe qual? Quanta luz. E fui repreendido por seu Veloso à época, dizendo que se era para cantar que viesse o coral da FEB, mas que eu não deveria, eu doido para dizer, quando eu soltar minha voz, por favor me entenda. E era um tempo em que a música, e olhe que era uma música de completo teor religioso, estava fechada para o coração. E folgo em ver que hoje ainda já vemos muitas casas se abrindo para este elemento poderoso de sensibilização das almas. E um recurso pedagógico fenomenal. Porque quando nós utilizamos a música para ancorar uma ideia, as pessoas carregam isto com muito mais facilidade. Em qualquer momento da vida em que escutem a música, logo a ideia vem junto. Então, por que não usar? Mas quantas vezes, nos congressos espíritas, em que a Federação Espírita do Estado da Bahia abria espaço para que expositores se inscrevessem para apresentar temas, me lembro de um congresso que o título era O Homem no Mundo. E aí eu mandei 14 temas. 13 sobre sexualidade, 1 sobre família. Qual foi escolhido pela FEB? De ter a palestra musicada para apresentar, e o diretor-presidente da época vi, não, mas não precisa de música. Deixa a música, mas por quê? As pessoas podem se agitar. Talvez ali uma premonição de que o centro de convenções já estava meio balançando, né? Esses médicos sabem coisas que a gente não sabe. Então deixamos a música para lá, porque o objetivo não era gerar conflito, mas partimos para o interior do estado, para outros estados, para alguns países da Europa, sempre utilizando o concurso da música de forma muito atraente para as pessoas. E quando se fala em juventude, nós precisamos dar mais liberdade. Existem casas espíritas com uma bênção de paz em São Paulo, onde eles têm uma banda, onde a maioria dos músicos são jovens. E isso motiva e atrai mais jovens. Lógico, a direção de cada casa estará acompanhando de perto, porque precisa acompanhar. Eu cometi o crime, como dirigente do Porto da Alegria, de acolher um grupo de jovens e não acompanhá-los devidamente, oferecendo realmente a liberdade, e depois chegamos à triste conclusão de que se estava falando de tudo na evangelização juvenil, menos de Jesus. Existiam todos os ídolos do mundo, menos aquele que deveria ser o guia e o modelo para todos nós. Depois esse grupo de jovens saiu da casa, fundou um centro espírita que não se manteve de pé nem 6 meses. Eles se separaram
por conta dos conflitos, e a casa espírita fechou. É preciso acompanhar, mas é preciso oferecer, principalmente ao dirigente do Departamento de Infância e Juventude, uma autonomia maior. E em especial, quando este foi alguém que veio da própria juventude formada pela casa, nós precisamos acreditar no trabalho que nós mesmos conduzimos. Porque senão vamos acreditar no quê? Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Stop. E nós tivemos o nosso também. Acompanhando-os de perto, volto a insistir, mas deixemos que eles vivam o tempo deles. E que a gente possa se deixar envolver por esta energia, por este poder fantástico, que é a juventude, que é a mocidade, antes mesmo de uma nova reencarnação. Porque quando disse o nosso irmão Dandan, que me chamava de Nasgudin, era apelido Nasgudin, porque aqui quando estava, ele é muito jovem, mas destes jovens que vieram contínua mais, e na juventude desta casa, a juventude desta casa ofereceu diversos talentos de homens de bem, que voaram para continuarem reproduzindo dentro do movimento espírita estas ideias renovadoras. Alguns, não só a sua filha, o seu filho, de 3 anos, e o meu mais velho também, já nasceu com 90 para mais ou menos, de vez em quando vem. E nós tínhamos aqui na juventude, jovem de 16 anos, de calça social até aqui, camisa de manga comprida, abotoada no pescoço também. Alguns já balançam a cabeça, que sabem nome e sobrenome, né? Mas nem todos são assim. Outros vão estar realmente mais nesta média de crianças espirituais que nós precisamos acolher, mas dando realmente a eles o espaço para que eles continuem como jovens, sem terem que se transformar instantaneamente em adultos velhos de uma pegada seríssima, porque ainda continuam sendo jovens. A linguagem erudita e a linguagem popular. A tribuna espírita, no que diz respeito a ser atraente para o jovem, está uma negação. Porque o povo sobe aqui e normalmente a resposta que tem do outro lado é: quem riu se viu. Eu estou mentindo? Não.
fazer no grupo da Fraternidade Espírita Leopoldo Machado, uma casa espírita que tem ali no Dique do Tororó. Antiga mesmo. Fui fazer uma palestra que foi a primeira vez, o tema que pela primeira vez eu falei para outras pessoas como espírita nesta casa, neste lugar em que estou aqui. No grupo de aprofundamento da doutrina espírita, eu ousei pedir para falar, dar uma aula, e me deram a aula sobre Paulo e Estevão. E eu dissequei aquela obra me entregando. E depois deste dia eu fiz essa aula e fiz palestra, depois transformei em seminário de 4 horas, diversas vezes. E fui e fiz aquela palestra lá no Leopoldo Machado. As pessoas se empolgaram, aplaudiram, e quando todo mundo acerenou, o dirigente da mesa se dirigiu a uma senhora que estava sentada na primeira fila, uma senhora idosa, negra, retinta, o cabelinho todo branco mesmo, e o dirigente perguntou: e aí, dona Maria, a senhora gostou? Ela disse: gostei muito, pena que não entendi quase. E aquilo foi que nem uma facada no meu corpo. E eu passei semanas processando aqui. Só na elaboração sofrida. E então, um belo dia resolvi mudar. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu disse de mim para comigo: eu não tenho o direito, numa doutrina tão atraente, tão esclarecedora como esta, por conta de, no fundo, de uma vaidade intelectual, de apresentar os conteúdos espíritas com base nos verbetes mais eruditos que a plebe rala não vai conhecer, mas vai ficar que nem aqueles que assistiam os discursos de Odorico Paraguaçu. Quem riu é velho. Lá de Saramandai, aí que ele falava umas palavras assim que ninguém entendia, né? Todo mundo batia palma. Eu não tinha esse direito. E eu fiz uma promessa para mim mesmo. A partir daquele dia, eu iria me apresentar na tribuna espírita de uma forma que o meu verbo alcançasse a todas as pessoas. E comecei a utilizar a gíria, comecei a utilizar a brincadeira, trouxe realmente anedotas, fiz associações criativas e por fim veio a música. De forma que, se eu apresentasse uma palavra mais para os doutos, eu apresentaria 2, 3, 4 sinônimos até ter a certeza de que eu alcançaria todas as pessoas. Nós precisamos até mesmo fazer a escolha das pessoas. E eu quero de público aqui dizer que cometi realmente ao longo desses anos um grande crime de lesa amizade, deixando de convidar Danilo para estar no Porto da Alegria entre o rol de palestrantes, porque ele tem este estilo. Porque nós procuramos lá não convidar pessoas que tenham este perfil, que deixem alguns de fora, ou talvez muitos. E nós precisamos também ter este cuidado na casa espírita aqui. Olha para isso, gente. Eu e Danilo. O tempo passa, o tempo voa,
E a poupança Bandeirindos continua no apoio. É a poupança Bandeirindos. Eu sei onde foi isso. Isso foi em Catives, não foi? Foi aqui? Foi naquele seminário vivencial que a gente fez. Oh, obrigado. Na Rua Barbosa? Uhum. Era o chamado Palco da Fama, não era isso? Uhum. Nós fazíamos que dava um friozinho na barriga, mas habilitava cada um de vocês no exercício profissional mais tarde a poder enfrentar realmente a tribuna jurídica com o encanto que todo advogado, quando sobe a tribuna, deve ter. Muito bom te reencontrar. Viu? Eu espero que eu tenha chegado ao seu coração naqueles dias. Quem são esses jovens que gravitam hoje sobre a terra? Quem são, portanto, os candidatos a se matricularem na evangelização? Estude o seu público-alvo para poder saber. Porque se nós não fizermos isto, como é que nós iríamos atrair? Quem são em potencial aqueles que poderão estar como os futuros jovens da evangelização do Bom Espírito? Virão de onde? Virá impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu vi. Virá aqui do Nordeste. Virá dos mais abastados na Pituba, no Itaigara. Como é que essas duas comunidades elas coexistirão? Isso gerará conflitos. Como administrá-los para que todos sejam incluídos dentro deste projeto? Sem estudarmos quais são as possibilidades, nós não poderemos realmente oferecer o atrativo que venha despertar a atenção deste público. Mas quem são estes espíritos? Os evangelizandos em uma transição planetária. Nós estamos vivendo dias especiais? Sobre que dimensão, gente? Um curso na FEB, uma reunião mediúnica e um sábio esclarecimento sobre a regeneração. Em 1900 e bolinha, eu iniciando como expositor, fui convidado para fazer parte do CLAU, Círculo de Leitura das Obras de André Luiz, que funciona até hoje, desde 1900 e bolinha, na sede da Federação Espírita, dirigido por Marcel Mariano. Lá, de quando em quando, o grupo que era composto quase que totalmente por palestrantes e facilitadores de grupo de estudo, existia uma reunião mediúnica, onde os médiuns à disposição naquele grupo se colocavam ali abertos à vinda da espiritualidade amiga, os benfeitores daquele curso, e nós fazíamos uma entrevista com eles. Uma das perguntas que foi disparada naquela noite foi: meu irmão, esclarece aí. Tem essa conversa das trombetas do mundo de regeneração, transição planetária, a Terra, a humanidade da Terra se preparando para um negócio melhor, mas quando a gente olha em volta, só vê mal assombrar. Parece que o negócio está pior do que estava antes. Alguém já teve essa impressão? Levante a mão. De que hoje o negócio está pior do que antes.
violência está maior, corrupção está maior, a questão dos costumes que nós estamos vendo aí, ribanceira abaixo. Então a pergunta do irmão é: como é que você quer que eu acredite que nós estamos já a um pé da regeneração, se parece que o negócio está degringolando, ou seja, piorando? Ele vem e nos diz o seguinte: não falta em nosso Senhor misericórdia e amor. Nesse instante em que a humanidade da Terra se prepara para um salto evolutivo, nosso Senhor ordenou que fossem abertos os portões do mundo espiritual inferior, onde se mantiveram trancados, para que a Terra pudesse respirar esses novos ares. A galera do tererê, para oferecer a eles a última chance para, se o perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. A, ré, ri, ó, o êxodo, o exílio espiritual para outros planos, mas de acordo com a tessitura moral desses espíritos. Então segura na mão de Deus e vai. E os meninos desceram para a terra, que nem aquele povo em quarta-feira de cinza, atrás do chiclete. Entendem? E encontrou aqui uma humanidade em cima do muro, assim, nada de fantasma, aquele povo sem saber se ia ou se voltava, assim com a cara da gente, mais ou menos. Só que chegaram arrepiando. Os níveis de violência, porque desceu Gengis Khan, Átila, o rei dos hunos. Hitler aproveitou também, deu ninja e desceu. Então o que tinha de pior veio. Também os da licenciosidade sexual, um dos vícios mais degenerados. O Cristo disse: vou tentar que se materialize uma das minhas falas, de nenhuma das minhas ovelhas se perderá para este momento. Senão eu resgato em outro momento, já em outro plano de vida, em outro mundo, mais de acordo com eles. E aí estão muitos dos nossos meninos que estão vindo para a evangelização, assim como muitos de nós evangelizadores, também com as nossas grandes dificuldades, tentando acertar, tentando fazer diferente sob a luz do Cristo. Uns fazendo nananina, 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 sem querer dar ouvido daqueles que chegam, às vezes trazidos à força pelo braço dos pais. Vai ser Jesus, vai ser Kardec, vai ser Cibele, que vai consertar esse menino. E vai ser lá no Paulo Esteio, que aquele centro tem poder. E traz, nessa esperança de que a gente vai conseguir. E aí nós precisamos parar para refletir do quanto isto impacta na saúde dos próprios evangelizadores. Porque estão chegando os ansiosos, estão chegando os depressivos, estão chegando os viciosos.
e que encontram em nós também as nossas limitações, e a gente tendo que lidar e com uma pressão enorme, porque às vezes pais e a própria casa nos veem como Sassá-no-Tema. Você riu, denunciou. Sassá-no-Tema, o salvador da pátria. E às vezes a gente está buscando dar conta da gente mesmo. Só isso. Então as casas precisam criar uma estrutura atenta para cuidar de quem cuida. É preciso aí, um interface entre os diversos departamentos. O evangelizador bate no tatame, aqui diz PPU, atendimento fraterno. Pega o nome aqui do evangelizador, dos evangelizandos, aqueles que estão tensionando a corda, bota tudo lá na desobsessão, para dar uma ajudinha, para dar uma saneada nisto, porque às vezes tensiona sim. São muitas questões trazidas. É muito fácil estar nesta condição de expositor. Eu subo aqui, venho, falo 60 minutos, abro espaço e tem expositor que nem faz isso para uma ou duas perguntas. Depois eu boto minha viola no saco e vou-me embora. O evangelizador não. O evangelizador recebe aí pela caixa dos peitos os meninos por 2 horas, 3 horas, depois ele ligando, dizendo os problemas, dizendo help me. Porque a relação é uma relação muito bonita, de intimidade, de auxílio, de cuidado, de preocupação. Não é superficial. Às vezes, nos outros departamentos, nós vivemos, a pessoa vem aqui, a gente botou nossa mãozinha, pá. E chego lá, um galão daquele 25 litros de água, diz, beba, irmão, já fluidifiquei. Mas às vezes não sei nem quem é o nome. Mas na evangelização não, é muito próximo, é uma relação de muita proximidade. É muito intenso isso daí. Por isso que esses laços tão bonitos que Danilo está descrevendo, eles se estabelecem para a vida, para a eternidade. Então é preciso que a casa se preocupe em acolher, amparar, sustentar mais o seu departamento de infância e adolescência. Vou passar aqui. Aqui falamos que também a pressão interna de não sermos ainda para eles, nossos evangelizandos, o melhor. O negócio. Vocês não sabem a coragem que a gente precisa para subir aqui. É preciso muita coragem. Em alguns instantes, muitos já pensaram em desistir. Porque gera-se uma ilusão de que aquele que aqui sobe já está pronto. Tudo o que ele faz, tudo que ele fala, ele já faz. Não! Igualzinho a vocês, estamos a caminho. Quem me salvou disto foi, na obra Ceareiros de Volta, ali pela mediunidade de Chico Ivaldo Vieira, Espíritos Diversos, um capítulo que falava: se for esperar que alguém esteja pronto para subir à tribuna espírita para falar às outras pessoas, cada tribuna espírita se encontraria vazia. Mas é difícil.
um evangelizando vir nos pedir um conselho de algo que a gente ainda não conseguiu nem resolver com a gente. E às vezes a melhor coisa é exatamente quando nos sobra coragem da gente dividir com ele das nossas próprias lutas e dizer: acalma seu coração, a gente chega lá. Nem eu estou bem resolvido nisto ainda. Esse negócio de perdoar, que eu não me lembro ainda, eu estou trancado no tanque, eu vai torcer o pescoço. Mas aí eu me lembro de Jesus, eu me lembro do Evangelho, eu me lembro da proposta, sabe? Vá lutando, vá tentando. Quando não der conta, venha conversar comigo ou procure uma outra pessoa, porque perdoar é desanuviar o próprio coração. E com isso a gente vai horizontalizando as relações. A proposta de fraternidade passa por esta horizontalidade. Eu não sou melhor do que ninguém. E não quero esse peso para a minha vida. Amanhã ou depois, qualquer um de nós que sobe a tribuna poderá realmente ser defrontado com as suas próprias limitações morais. E nessa hora que se vai aferir a própria evangelização de cada um de nós. Porque às vezes, por esta ilusão de que já estamos prontos, quem está do outro lado, incomodado com aquilo que a gente diz, não para ferir, não para machucar, não para se fazer melhor do que ninguém, mas apenas para apresentar um caminho que, por parecer bom, serve para todo mundo, a começar da gente. E às vezes se torce para a gente cair. Uma das coisas mais fantásticas que eu aprendi com o irmão José: aqueles que lhe aplaudem são aqueles que torcem pela sua queda. Exatamente porque não querem fazer o esforço de ir para este lugar. Então o único jeito de nivelar é torcer para que você caia. Para dizer assim: nunca me enganou. Nunca me enganou. Eu sempre soube, eu sempre desconfiei. A grande proposta da vida é a gente dar as mãos para, se um cair, o outro puxa, ergue e a gente seguir. E às vezes vem para os evangelizadores culpas, medos. Para concluir, a proposta é de aprendermos a trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Enquanto a gente tenta aprender e transformar em realidade as virtudes do Evangelho, a gente vai apresentando as virtudes do Evangelho como proposta para quem quer, quem quiser e quem conseguir naquele momento passar a segui-las também. E não se surpreendam que aquilo que a gente fala aqui na tribuna, alguém ali já faça, já esteja bem resolvido e a gente não. Ou a gente fale e alguém que ainda não estava bem resolvido, motivado por aquilo que a gente disse, vai lá e consegue se transformar. E a gente ainda não. Porque cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo. A evangelização do futuro e atraente, ela precisará se apoderar daquilo que outras ciências têm apresentado. E não nos esquecemos nunca de que o Espiritismo é uma ciência que faz interface com todas as outras. Uma delas aqui, representada por esse espetáculo de homem, no seu modelinho do Chico Xavier, é a psicologia. Porque
jovens e adultos, estamos muito adoecidos. Em especial essa galera que está descendo como última oportunidade. Ela está premida pela culpa. Aquilo que nós infringimos da lei do amor nas outras reencarnações, e por isso que estávamos detidos no mundo espiritual, nos atormenta. Muitas vezes fazendo a gente pensar de que não teremos direito à felicidade, à alegria, à paz. E isto é de uma pressão no nosso psiquismo sem conta, porque esperamos uma punição chegar em nossa vida a qualquer momento. E dormir com um barulho desse na nossa mente é muito difícil. Além disto, ter um cenário de inclusão para essas pessoas que chegam realmente com limitações físicas e mentais. As casas espíritas precisam estar prontas. Durante o processo de formação dos evangelizadores, é preciso se adicionar outras disciplinas, outras matérias, que os habilitem a lidar com essas situações atípicas de uma forma muito mais segura. Saúde espiritual. Aqui o desenvolvimento da desobsessão, e aí chegamos no nosso encerramento. As velhas gerações precisam dar lugar às novas gerações e prepará-las para o amanhã. Dan falou aqui de uma forma muito fofa. Eu não sou tão fofo assim. Às vezes eu vejo apego. Apego daqueles que fundaram as casas, e aqui está falando fundador de uma casa espírita, dirigente de uma casa espírita, desde esse processo de fundação. Existe um processo de envaidecimento muito grande, onde a gente não larga do osso para permitir que outros tragam as suas ideias, e aos poucos nós promovamos uma interseção entre o velho e o novo, dentro de uma acomodação das coisas, onde a virtude estará no meio. Estamos vendo casas espíritas fechando, onde os dirigentes que eram a referência ao desencarnarem, o centro faz assim. E agora? Vou deixar de trazer nomes, eu tenho muitos, ou que já fecharam, ou que estão em processo de fechar agora, exatamente por isso, porque negligenciaram os que estavam à frente dessas casas de formar as futuras gerações. E como se forma as futuras gerações? Começando a dar oportunidade e observando e testando. Se saiu bem ali no grupo de estudo, junto ao jovem, depois de um curso básico, vamos dar responsabilidades maiores. Vamos chamar o jovem para fazer a oração, dar lugar para fazerem as próprias palestras, assumirem a responsabilidade nas casas. Que os dirigentes, os diretores, eles tenham vice-diretores, terceiros diretores, para que essas pessoas vão aprendendo no administrativo, no mediúnico, na infância, a pegar as dicas, ver realmente como as coisas se processam, para que amanhã ou depois, dentro de um caminho natural, eles estejam assumindo essas funções. Porque às vezes nós estamos vendo dirigente chegando assim, com todo o respeito do mundo,
e principalmente esse desejo e este amor de continuar até o último dia dando a sua valiosa contribuição. Mas é preciso que esteja sendo acompanhado no lado por uma outra pessoa, de uma outra geração, que irá assumir o seu lugar. Então, mensagem final. Quando tudo parecer difícil, quando tudo parecer impossível de ser resolvido, nos lembremos que o amor é o jeito que dá jeito em tudo que não tem jeito. E aí encontraremos solução com base no amor para fazer os prodígios que até mesmo Cristo realizou. Muito obrigado. Obrigada, Naum, a Danilo, que nos ajuda, vai estar nos ajudando a reestruturar a infância, a juventude, com todas essas orientações. Gratidão.